A pessoa pensa que a criança interior é uma criancinha que é quando era pequenina, que é lá a criança interior, mas não tem nada a ver, no meu ponto de vista, lógico. Não Claro. tem nada a ver com isso, tem a ver com o lado consciente, que se chama às vezes mãe, e o inconsciente, que é o filho. Portanto, a criança é esse lado inconsciente, as nossas dores, as nossas mágoas, que estão no nosso lado inconsciente, que se chama sotão, onde está, é o filho, onde está aquela criança, a chamada criança, com as dores todas ao longo de vidas e vidas ali acumuladas, não é? Vá. E quando temos essa consciência dessa criança, que não é, pronto, é nós começarmos a nos responsabilizar por aquilo que realmente somos e por aquilo que fazemos na nossa vida. É verdade. E irmos um bocadinho para dentro e saber lidar com os desafios, com as dores, com as sombras, né? É mesmo. É muito isso. E esse tema da criança interior está, obviamente, mais do que ligado a todo este assunto que estamos a falar hoje, que é o negar as nossas raízes. E também é algo muito importante que as pessoas percebam que muitas das vezes as raízes não é só a família, não é? É também a cultura, a espiritualidade, onde está inserida, e o meio ambiente e tudo que está à volta da pessoa. Portanto, não é só o seio familiar. Hum, e lá está, a nossa criança interior também fica débil e triste, de certa forma, se assim Sim, pudéssemos sim, sim, dizer, sim, sim. e acabamos por não nos tornar com aquela força de vida que gostaríamos de ter, porque a criança interior não está como gostaria de estar se não negasse, neste caso, as raízes. E quando nós negamos as raízes, sejam elas quais forem, temos de perceber que estamos, acima de tudo, a perder a nossa força interior, o nosso âmago, o nosso ser, Exato. não é? E então, ao longo da vida, o que é que nós começamos a sentir e muitas das vezes acabamos por pedir ajuda a psicoterapeutas, a hipnólogos ou mesmo até constelações familiares, ao Ponopono e por aí tudo, não é? Porquê? Porque a pessoa começa a sentir-se insegura, não sabe o que fazer, depois acaba por não ter uma falta, a falta de direção na vida, não saber, por exemplo, que curso tirar, se deve relacionar com aquela pessoa ou não, ou se prefere ficar sozinha no seu canto. Tudo isto está ligado ao facto de nós negarmos as nossas raízes, não é? Exatamente, exato. Portanto, há muitas pessoas que pronto, há muitas pessoas que têm raízes muito frágeis, Uhum. parece que não estão agradas a lado nenhum, para ser tudo diluído, não é? E há outras que não, têm umas raízes muito profundas, muito bem estruturadas, sabem muito bem de onde é que vieram, que família é que pertencem, quem eles são na verdade, não é? Porque as raízes também têm a ver com quem é a nossa identidade, a nossa força, a nossa, a nossa a estrutura mesmo, aquela estrutura que nos agarra ao chão, que nos dá aquele tutano que nos faz ser realmente quem somos, não é? E quando nós temos essas raízes muito diluídas, muito que a pessoa pensa que não pertence a lado nenhum e olha, vou para ali, agora vou para lá. E agora pensa a lua, pensa as fases da lua, uma vez é cheia, outra vez é quarto minguante, portanto a pessoa anda muito, muito à Adri, deriva, né? À deriva. era essa mesma a palavra, anda mesmo a Essa é a derivar. palavra que me estava. Exatamente. Então, na tua opinião, Gabriela, o que é que as pessoas deviam fazer para se ajudarem, né? Olha, como ainda agora mesmo acabei de dizer, obviamente tem que fazer o seu trabalho próprio, mas para além do trabalho próprio, que é o alinhamento consigo mesmo, hum, o aceitar as raízes, não é hum, estar no meio que for e dizer isto não me pertence. Não, pertence, porque nós descendemos daí.
seja do que for, seja religioso, seja família, seja cultural, o assunto que for, nós pertencemos porque nós descendemos daí, ou seja, fisicamente falando, nós reencarnamos nesse meio, nessa cultura, nesse seio familiar, e isso ao acontecer não é por acaso, não é de todo por acaso, o acaso não existe. E assim sendo, hum, eu acho que acima de tudo nós temos que aceitar. Agora, se não queremos vivenciar isso, é outra situação. E aí somos nós que temos que cortar com essa situação, não é? Que nos dói a nível emocional, seja pela razão que for, mas reconhecer que é daí que vimos. E o reconhecer é muito importante, porque estamos a dar, como é que eu ia dizer? Estamos a dar importância, porque tem importância de onde vimos, a nível familiar, os nossos ancestrais, os nossos pais, os avós, os tios, tudo isso. hum, Porque tudo isto está ligado ao processo de reencarnação, ao processo de que antes de nós descermos, digamos assim, ao plano Terra, neste fato físico que temos, a nossa alma entra em conversação com outros membros e diz: Ok, eu vou reencarnar, vamos então fazer uma vida melhor. Vamos fazer uma vida melhor. Vamos tentar fazer com que este registro que vem na nossa linhagem familiar ou cultural ou religiosa seja um bocadinho mais liberta, possamos ter uma consciência de forma diferente. Eu vou então reencarnar aqui para vos ajudar e vocês me ajudar a mim. Na verdade, é isto que acontece do outro lado quando nós pretendemos reencarnar. Mas com o esquecimento natural da reencarnação, o que é que acontece? Existem logo as contrariedades, as chatices, tudo aquilo que nós não queremos, e se tivermos consciência, se soubermos compreender, aceitar e querer, quanto mais não seja, cortar esse padrão e podermos melhorar-nos e, com o nosso exemplo, melhorar os nossos à nossa volta. Sem dúvida. Portanto, e nós há uma coisa muito importante que nós nunca nos podemos esquecer, é devemos honrar os nossos ancestrais. Honrar por aquilo que eles são, por aquilo que eles fizeram, porque eles foi da maneira que eles sabiam fazer, né? Eles têm que ser honrados, devem, aliás, devem ser honrados e respeitados. Seja o que for, seja o comportamento que tiverem, mas Uhum. nós também só vamos estar naquela família até nós precisarmos estar naquela família. Viver aquela influência, até nós precisarmos ver aquela influência, até nós conseguirmos também fazer o tal crescimento interno que tu estás a falar, a tal libertação, a tal expansão de consciência que nós vamos fazendo e também, de certa maneira, vamos influenciando a eles, né? Eles também vão ser beneficiados com toda a nossa atitude, com todo o nosso comportamento. Portanto, é para lá, é para cá, na linha do tempo. Portanto, aqui a linha do tempo anda para o passado, anda para o futuro e toda a gente fica beneficiada com o nosso comportamento, com o nosso respeito e com a nossa honra, a nosso honrar realmente os nossos ancestrais, né? Nossa família, o nosso país, o nosso povo, onde nascemos. A nossa história é mesmo. Olha, Nossa o que história. disseste agora é maravilhoso, é mesmo isso. É não só quem está aqui de forma direta, mas os nossos verdadeiros ancestrais, as linhagens de séculos para trás, todos aqueles que, por exemplo, falando aqui nós, não é? Em Portugal, hum, temos que os honrar. Eles fizeram bem e fizeram mal, fizeram como sabiam e como acreditavam Exato. na altura. E o mesmo, todos os outros dos outros países devem fazer o mesmo com as suas nações. Porque, na verdade, se honrarmos os nossos ancestrais e que agora, colocando aqui um pequeno parênteses, muitos deles também fomos nós, não é verdade? Sem dúvida, Não é? exatamente. Porque Um, isto é a linha do tempo, anda para cá e para lá, não é? Podemos ser, os nossos ancestrais podemos ser agora nós, que viemos agora como filhos e que estamos agora noutro.
noutra, É mesmo noutra isso. realidade, E, no presente que e, somos outra, pronto, e desculpa. mesmo. E sabes, e há aqui algo também muito interessante que podemos também passar a quem nos está a ouvir, que às vezes as pessoas esquecem-se disto, e que é mesmo muito importante, é o facto de que nós ao honrarmos, seja as linhas diretas ou então os nossos antepassados mais seculares, milenares e por aí fora, todos aqueles que ainda não encontraram a paz interior ou a luz para voltarem à pátria espiritual, ao verem o nosso comportamento, ao verem que nós efetivamente estamos a honrá-los por tudo aquilo que fizeram, apesar de não ter sido da melhor forma, eles sentem alguma luz, eles sentem algum apaziguamento interno e nesse momento a ajuda espiritual chega para eles. Então, lá está, como estavas a dizer e muito bem, as linhas do tempo cruzam-se, as linhas do tempo é uma só, digamos assim, mas é através da compaixão, do amor, da libertação e da nossa nova consciência que podemos fazer um mundo melhor para todos eles, do passado e para o nosso presente, não é? Para o nosso futuro, porque isso também, né? Para o nosso futuro. E é muito bonito isto, Gabriela, porque nós também estamos aqui a falar do que é quando as pessoas, exatamente quando não respeitam e não se integram nesta família, quando as pessoas dizem eu não tenho nada a ver com aquela família, eu tenho aquela mãe, mas aquela mãe não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com eles. A pessoa fica desenraizada, né? A Totalmente. pessoa não cria raízes em lado nenhum, a pessoa fica instável emocionalmente. A Exatamente. pessoa anda à procura, anda à procura, anda à procura, mas anda à procura do quê? Daquilo que não respeitou, daquilo que deixou para trás. Tal e Porque qual. aquilo é que lhe vai trazer a tal estrutura, tal segurança, saber quem é para depois ir para a frente, né? É muito isso, é mesmo isso. É tão importante que as pessoas percebessem este ponto de não menosprezar de onde vimos, o que somos, e tudo aquilo que nos fez chegar até onde estamos agora, não é? Sem Isso é dúvida. realmente, e deixamos então aqui esta chama emocional para todas as pessoas que nos estão a ouvir, para que possam olhar um bocadinho para o interior e possam curar essa ferida, porque muitas das vezes é uma ferida e não há necessidade de haver, é só um, Exatamente. não é? É Criar, ir curar a tal criança interior que está ferida, né? isso mesmo. Que precisa do colo, precisa da atenção. O tal inconsciente que está cheio, subconsciente está cheio de dores, cheio de mágoas, cheio que nós não damos importância, nós esquecemos que isso acontece. E andamos aqui intelectualmente para fora, para fora, para fora, e quando vamos para dentro e reconhecemos, ok, eu reconheço que tenho estas dores, essa criança, eu vou respeitar essa criança, vou amar essa criança, vou abraçá-la, vou aceitá-la, aí nós aí conseguimos depois fazer a tal libertação e continuamos a tal felicidade que todos nós queremos, não é? É muito isso, é mesmo isso, fantástico. E olha, Alice, eu não sei se concordas, mas eu tinha aqui ah, uma pequena frase para podermos compartilhar antes de terminarmos. ah, uma frase sobre o enraizamento, porque acho que o enraizamento é tudo para este processo. Era uma frase fundamental para todas as pessoas poderem fazer, sempre que se forem deitar, descansar. Porque na verdade, quando nós dormimos, também estamos a libertar muitas situações internas do nosso inconsciente, que vivemos conscientemente no nosso dia a dia. E uma delas é esta, não é? Do tema de hoje. E então, o enraizar, quando uma pessoa se deita, ou antes de se deitar, e se fizer as suas respirações profundas, entrar em conexão com o seu ser mais interior e efetivamente quiser tornar-se melhor, cortar com os padrões, mas aceitando que eles existiram,
existe aqui algo que eu não sei, vou ler, posso ler? Podes, podes. Eu vou escrever, Gabriela, porque tu, eu vou escrever também para mim, para ficar aqui com este apontamento. É muito interessante e porque eu escrevi isto e disse assim, eu acho que é bom porque muitas das vezes em hipnoterapia ou em psicoterapia eu falo muito isto às pessoas e vou partilhar contigo e com todos os que nos estão a ouvir. Então, Pois, o Gabriela, objetivo é, obrigada. por amor de Deus, com todo o gosto, o objetivo neste caso será respirar fundo, tranquilizar, entrarmos dentro de nós mesmos, realizando o processo de enraizamento, como já falamos num outro episódio, principalmente ativando os nossos chakras base e colocando as mãos, digamos assim, quase como se estivéssemos a abraçar um tronco, e neste caso é o tronco da nossa árvore genealógica, do tempo, do espaço, de sempre, abraçando, imaginando que é o tronco. E assim conectamos e dizemos para nós mesmos: tal como a árvore não se ergue sem raízes profundas, também eu não floresço sem honrar o solo de onde vim. Assim, eu compreendo e aceito a minha ancestralidade e vivo em paz com o meu caminho pessoal. Uau, Acho uau. Que lindo, Gabriela, que partilha tão bonita e que coisa mais linda que tu puseste aí para todos nós, para o universo, né? o Porque todos universo. nós estamos aqui no processo de aprendizagem, tudo aqui, todos nós queremos ser melhores, todos nós estamos a aprender. Nós estamos aqui a partilhar com quem nos ouve, mas também estamos num processo de aprendizagem. Estamos a aprender uns com os outros, aprendo contigo, tu aprendes comigo, aqui é com o Filipe, com o Diogo. Aqui é uma interação tão bonita, porque nós estamos com o coração aberto para a aprendizagem, para aceitar e, para, e Partilhar. reconhecer que todos nós devemos estar em processo de crescimento contínuo, não é? É isso mesmo. Por isso, vamos fazer todos nós a nossa parte.